Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, meus amados e minhas amadas, que têm nos acompanhado no YouTube, no Instagram e também nos acompanhado no Facebook. Graças dou a Deus por todos vocês. Esse vídeo eu quero agradecer a você, meu amado, que tem compartilhado o nosso lançamento, a faixa 1 do nosso CD, intitulado Jesus, meu Salvador. Só Deus pode recompensar a todos vocês, irmãos em Cristo e não os irmãos em Cristo, mas somos criaturas, feituras de Deus. Que Deus venha recompensar ricamente a cada um de nós. Que a graça de Deus venha descer sobre nós. E que você que já está na comunhão com Cristo, que já morreu para o mundo e vive em Cristo, permaneça firme nele. Os dias são maus, mas o nosso Deus continua tendo todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra, onde nós imaginarmos. Quantas coisas têm mudado, mas Jesus continua o mesmo. Temos uma missão na terra. Somos embaixadores de Cristo. Não podemos tirar a nossa mão do arado, porque a santa palavra de Deus nos diz que aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. Jamais iremos esquecer, jamais podemos esquecer de onde nós fomos tirados e quem nos tirou lá do lamaçal do pecado, quando éramos condenados à morte, éramos escravos do pecado, vivíamos no mundo de treva, mas a luz nos encontrou, a luz te encontrou, a luz te tirou das trevas, a luz me encontrou e te encontrou e nos tirou das trevas. E essa luz se chama Jesus Cristo. E escrito está na tua palavra, que não erra e não se engana. A palavra que não engana, a palavra que esclarece, a palavra que é a verdade. No Evangelho de João 8,12 está escrito, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. E a luz da vida é Cristo. Cristo, aquele que, sendo nós ainda ímpios e pecadores, ele se entregou e morreu por nós. Não morreu por ódio, mas morreu por amor, a mim e a você. Porque quando Deus olhou para a humanidade e viu a sua semelhança perdida, debaixo do pecado, condenado à morte, porque o pecado gera morte. Permanecer no pecado é caminhar para a morte, que é a condenação, porque escrito está, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos orar. Nós precisamos orar, clamar por esse mundo vil pecador. Lembra que você é um intercessor.
Lembra que nós somos representantes de Deus nessa terra. Lembra que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa vida tem que brilhar. A luz que está em nós, que é Jesus Cristo, a palavra que está dentro de nós, ela tem que dar fruto. Porque ela sai da nossa boca, não ministrada por nós, a boca é nossa. A palavra é de Deus, mas quem fala é o Espírito Santo. E quando a palavra de Deus, quando Deus abre a minha e a sua boca, e a palavra dele sai da boca do instrumento que ele escolheu, que é eu e você, e o Espírito Santo fala, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra no íntimo da alma do pecador, e penetra ali no pecado, e corta aquele pecado. E ela discerne a intenção do pensamento e do coração, e ela nos liberta. Quando essa palavra penetra em nosso coração, quando nós ouvimos a santa palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós deparamos com esta palavra e cremos que esta palavra é de Deus, que essa palavra tem poder para nos libertar, que essa palavra tem poder para nos livrar do pecado, essa palavra tem poder para transformar a nossa vida, que esta palavra tem poder para mudar o nosso comportamento. Esta palavra gera uma fé dentro de nós. Por quê? Romanos 10:17 está escrito: portanto, a fé vem no ouvir, e do ouvir a santa palavra de Deus. Essa palavra é santa, essa palavra é poderosa. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus preenche todos os vazios que possa vir existir na nossa vida. Essa palavra repreende toda a seta do inferno lançada sobre os filhos de Deus, lutando para fazer com que eles venham apostatar na fé. Mas esta palavra, se você dá crédito a esta palavra e procurar estar em comunhão com ela, a partir do momento que nós buscamos estar em comunhão com Deus através desta palavra, nós passamos a estar em Deus e Deus estar em nós. Uma comunhão em espírito com Deus se cumpre em nossa vida a partir do momento que nós damos crédito, buscamos viver na comunhão com a santa palavra de Deus. Evangelho de João, no seu capítulo 15, no seu versículo 7. Escrito está: se vós estiveres em mim, Jesus, dizendo, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, que vos será feito. Primeiro ponto. É preciso nós estarmos em Deus. O que é estar em Deus? É estar na comunhão com Ele. É estar na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Estar em Jesus Cristo é estar andando em espírito. O que é andar em espírito? Uma comunhão constante com a palavra. Uma comunhão constante com jejum e com oração e com a palavra. Andar em espírito. Segundo passo, viver em espírito. O que é viver em espírito? Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisto. Toda oração em súplica é todo tipo de oração. Se você olha e passa e vê alguém cometendo pecado, não precisa você dizer nada. Em espírito você fala com Deus. Senhor, veja aquilo. Tenha misericórdia, Senhor. É que se alguém vem te agredir com palavras, que no mundo disse que nós teríamos aflições. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci. E em meu nome vocês vencerão. E em meu nome, permanecendo em mim, vocês serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não iremos vencer. Em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedor. Mas você diz, pastor Hermes, mas eu estou passando prova, perseguições, estou passando por adversidade. O que eu faço? Permaneça em Deus. Permaneça em Jesus Cristo. Fica firme no Senhor. O que você está passando, a palavra já diz, está passando. Se refugia no Senhor. Espera no Senhor. Por que esperar no Senhor? Salmo 40, Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo e colocou um novo canto na sua boca. Você sabe o que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Você sabe o que acontece com aqueles que buscam o Senhor? Aqueles que permanecem no Senhor? Deus se inclina no momento certo para tirá-lo, para levantá-lo, para te levantar. Se você permanecer no Senhor, esperando nele, mas esperando em oração, esperando, chorando nos pés dele, esperando nele, confiando, não murmure, não reclame, persevera nele em oração, em rogo, clamando, ele vai tirar você desse charco de lodo e vai colocar um novo canto na sua boca. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto. Muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos. Precisa caminhar junto. Nós oramos, vigiamos, mas não queremos perseverar. A vigilância é isso. A oração nos vem quebrar as cadeias e abrir os nossos olhos e renovar a nossa fé. Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. Tendes fé em Deus. Por que precisamos crer? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a nossa esperança é morta. Mas quando nós cremos em Deus, a nossa esperança ela é renovada a cada instante. A esperança, ela traz aquela confiança de que Deus jamais nos esqueceu e jamais nos esquecerá. Vamos orar, clamando a Deus. Vamos orar um pelos outros. Vamos esquecer as barreiras. Vamos esquecer as placas de ministério. Porque nós somos um só povo. Todos nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo é o corpo de Jesus Cristo. E nós somos membros desse corpo. O Evangelho diz duas palavrinhas. Orai sem cessar. Tiago disse, orai um pelos outros. Tiago disse, estais alegre? Cante louvores. Está triste? Ore. Orando um pelos outros. Está alguém doente? Chama os presbíteros, pastores da igreja. Ore sobre eles. Impõe as mãos sobre ele. E a oração da fé curará os enfermos. A oração de um justo, nós somos justificados por Deus. Romano diz que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Pela obra redentora de Cristo na cruz, nós fomos justificados com Deus, por Deus, pela fé em Jesus Cristo. Na obra redentora que Jesus fez lá naquela cruz, por mim e por você. E Deus nos justificou com o sangue de Jesus Cristo. O nosso hino que está no YouTube, para você me encontrar no YouTube, é só você escrever lá, Pastor Hermes, hino Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Salvador.
Não sei se você já tem Jesus como o seu único Salvador e único Senhor. Não tenha Jesus Cristo só como o seu Salvador, mas tenha Ele como único Senhor da sua vida. Jesus não é só nosso Salvador, Ele é o único Senhor da nossa vida. O hino começa: Jesus, meu Salvador, és o meu único Senhor. Por amor salvou-me, e com teu sangue purificou-me, e com o mesmo justificou. Te amo, te adoro, te amo, te adoro. Jesus, és meu Salvador e o meu único Senhor. Jesus é meu único Salvador e Senhor. Se você não sabe, Ele é o único Salvador e Senhor da sua vida. Isaías 42:8 está escrito: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Se eu tenho Jesus só como meu Salvador da minha vida, existe um outro que é o meu único Senhor. Existe um que quer ser Senhor da minha e da sua vida. E tem um Senhor que, se Jesus não tornar hoje o meu único Senhor, e seu único Senhor, é porque existe um outro Senhor dentro de mim e dentro de você. E esse Senhor, ele é difícil de ser morto. Esse Senhor se chama o eu. Eu posso, eu faço, eu sou e acabou. Mas nós temos que dizer o quê? Eu sou nada, eu sou pó, eu sou verme, eu sou um pecador, eu sou miserável. Mas Deus é santo, santo, santo. Deus é o Senhor eterno, Deus é o Senhor Criador, Deus é o Senhor de eternidade a eternidade, Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor desse pó, Deus é o Senhor meu Criador. O meu amado Salvador Jesus Cristo, seja Senhor da minha vida. Não me deixe esse eu ressurgir dentro de mim. Se ainda existe alguma sombra dele, Senhor, mate ele, faça com que ele morra e o Senhor se manifeste como o único Senhor da minha vida, o único Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso. Lembra que nós não somos nada, somos pó. Livro do profeta Isaías disse que nós somos menos do que nada, nós somos uma coisa vã. Nós somos uma massa podre. Essa massa é uma massa podre que nem a terra presta. Isso não serve nem para esterco. E nós queremos ser alguma coisa. Mas é melhor sermos nada e deixar o Senhor Jesus ser Senhor da sua e da minha vida. Porque nós éramos ali feito das mãos de Deus. Era ali como nada, morto. E o que Deus fez? Soprou nas nossas narinas, no seu espírito, e nos deu fôlego de vida. Mas a vida que Ele nos deu e a vida que Ele nos dá não é para viver para nós, é para viver, para glorificar o nome dEle, é para testemunhar Jesus Cristo, é para anunciar o Evangelho, que isso que Ele nos mandou fazer. Eu quero falar um pouquinho do Evangelho e chamar você para nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos disse, Marcos 16:15. Ide anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. E ele diz para quê? Anunciar o Evangelho, para que eles conheçam o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. E que eles conheçam a palavra que salva, que liberta, é o Evangelho de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Preciso crer em Jesus Cristo, ouvir a palavra, crer, ouvir
aceitar, crer e viver na palavra. Confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. A missão é nossa, é anunciar Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, da salvação de todo aquele que crê. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus e depois os gentios. Judeus é o povo que Deus enviou. Evangelho de João 1 diz que veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o receber e crer e o confessaram, recebeu o poder para se tornar filho de Deus. Mas os seus o rejeitaram. Aí todo aquele povo que não era judeu era gentil. Então, nós fomos enxertados no lugar deles e nos tornamos povo de Deus. Geração eleita, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro diz que nós somos geração eleita, cidadãos do céu, tirado das trevas para a maravilhosa luz. Que luz é essa? Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. E nós recebemos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Herdeiro de Cristo e co-herdeiro de Cristo com Deus. Jesus disse: tudo que é meu é deles. Tudo que é de Deus é nosso, porque nós somos co-herdeiro com Cristo. Mas o privilégio é a nossa salvação. Nós não tínhamos direito na salvação. Nós éramos estranhos, mas nós tivemos, pela misericórdia do Senhor, por Deus nos amar de tal maneira, Ele enviou o teu Filho para nos comprar com o próprio sangue para Deus. É tempo de nós anunciarmos o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, que é a santa palavra de Deus. E hoje, o Evangelho muitas vezes não é mais pregado. O Evangelho distorcido. Nós estamos recebendo dois Evangelhos. O Evangelho fiel e verdadeiro. Aqueles homens de Deus que recebeu esse Evangelho e que vive para esse Evangelho. Vive para Deus. Mas muitos estão no Evangelho, mas são lobos enganadores, que têm surgido nos últimos dias. É lícito que isso aconteça, para que se manifeste os fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, começa dizendo: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, aos falsos enganadores e ao espírito de demônios. Os falsos enganadores são aqueles que têm distorcido o Evangelho, que têm desviado o propósito do Evangelho, que é alcançar as almas perdidas. O propósito do Evangelho anunciado é penetrar nos corações daqueles crentes que muitas vezes estão cansados por causa das adversidades da vida, por causa das aflições que nos alcançam nos últimos dias, por causa dos acontecimentos, por causa da multiplicação do pecado. Romanos 24, 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos criará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos e amados, não anuncie o evangelho maldito. Livro de Gálatas, Paulo diz: se um anjo do céu vier à terra, ou um homem, ou eu mesmo, anunciar o outro evangelho, além do que já foi anunciado, que está aqui para ser anunciado, esse tal evangelho é anátema. E o que anuncia esse também é maldito. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele está de Gênesis e Apocalipse. E a Bíblia diz que ninguém pode tirar e nem pôr. Ninguém pode tirar. Porque a Bíblia é perfeita. A Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia, o evangelho é de Deus. E foi dado aos seus apóstolos. E os apóstolos anunciaram a vinda de um Salvador. E se cumpriu.
E Jesus já veio, morreu, nasceu e ressuscitou. Então nós temos que anunciar o que está escrito, sem acrescentar qualquer coisa que nós acrescentarmos no Evangelho. Além do que está escrito, é maldito. Então não seja amaldiçoado. Anuncie o verdadeiro Evangelho que salva, que liberta e que transforma. Esse Evangelho é Jesus Cristo. Não envergonhe o verdadeiro Evangelho anunciando outro Evangelho. Porque esse Evangelho que está aí é santo. O Evangelho anunciado pelos apóstolos, pelos profetas, o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus disse para Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do céu. E tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Nós somos chamados para anunciar esse Evangelho. Então, renuncie o Evangelho maldito e anuncie o Evangelho verdadeiro. E Deus te estará usando para anunciar o Evangelho para esse mundo vil pecador. E as almas recebendo o verdadeiro Evangelho, essa palavra vai penetrar no íntimo da alma e ela vai confessar a Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar. Procure orar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus para levantar verdadeiros pregadores do Evangelho que é de Jesus Cristo. E Deus vai usar nossas vidas para salvar muitas almas. Inscreva lá no nosso canal no YouTube, Palavra Viva e Eficaz. Depare com o nosso louvor, Jesus meu Salvador, Pastor Hermes, Jesus meu Salvador. E veja esse louvor. E seja edificado com esse louvor. Grande Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por este momento. Dou graças pela tua igreja e por aqueles pregadores que têm zelado pela tua palavra. Os remanescentes que não se curvaram. Aqueles que estão guardados, meu Pai, debaixo das tuas asas. Aqueles que estão guardados pela tua palavra, que são pérolas preciosas. Dou graças a ti pelos aqueles homens, meu Pai, que pregam o verdadeiro Evangelho. E quando eles pregam, o Senhor usa aqueles homens, Pai. A palavra penetra em nosso coração. Muitas vezes eu ouço esses homens pregando essas mulheres e eu choro, meu Pai, porque eu tenho aquela comunhão em espírito, meu Deus. Eu me alegro com a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Quando eu vejo aqueles homens pregando Jesus Cristo, eu olho na cruz e vejo Jesus ali sendo insultado, mas eu não vi Jesus sair nenhuma boca de condenação ali da boca dele. Pelo contrário, ele olha para eles e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem sabe esses, meu Pai, que tem pregado o Evangelho maldito, eles não sabem o que está fazendo. Estão cegos espiritualmente. Talvez o Espírito Santo não está ali dentro. Ou se está ali dentro, não intercede mais. Porque eles deixaram de esquecer que o Espírito Santo não está ali. Eles esqueceram o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita entre vós? Habita em você? O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E nós temos que obedecer e zelar e não entristecer esse Espírito, porque está escrito o conselho, a orientação que Jesus nos dá através do apóstolo Paulo. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo pelo qual tu foste selado pelo dia da redenção. Se você foi selado pelo Espírito Santo, como é que você fica pecando contra ele? Lembra o que disse Mateus 12, 32 e 33? Mateus diz que o pecado contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui e nem na eternidade. Então se arrependa hoje e comece a pregar o verdadeiro Evangelho. Renuncie esse Evangelho maldito que você tem prestado à sua boca para o inimigo falar, para o espírito do engano falar. Se humilha diante de Deus. A palavra disse: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, que no momento certo Ele te alcançará. Procura buscar a Deus e arrependa do que está fazendo. Você sabe que está pregando um evangelho maldito. Arrependa disso e começa a pregar o verdadeiro evangelho. É um evangelho que salva, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Que Jesus disse para eles: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos ensinado, e depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos com curso aos domingos, das 9
das 9 às 10h40, baseado nesses versículos, ensinando, fazendo discípulo para a glória do Senhor Jesus. Vem estudar conosco e seja um discípulo. Amém? Deus abençoe.